Que venha o teu reino aqui, tantos precisam de ti. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração do homem que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, o adultério, a ambição desmedida, as maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. O Evangelho de hoje, Jesus está formando, exortando os doutores da lei e orientando o povo. Chama a atenção dos doutores da lei e depois, no final do Evangelho, traz para perto de si o povo e orienta. Orienta a não seguir simplesmente preceitos humanos, mas para seguir os mandamentos da lei de Deus. Aquilo que torna o homem puro diante de Deus. Aquilo que torna agradável diante dos olhos de Deus. Não são as práticas ritualistas exteriores, mas um coração reto, um coração puro, um coração que se conduz naquilo que é a verdade de Deus. Jesus está diante dos doutores da lei
E Jesus utiliza de tudo para ensinar. Perguntas, questionamentos, diálogos, tudo aquilo que se coloca diante de Jesus. E se ele está num contexto, num ambiente favorável para ensinar, seja um grupo, seja uma única pessoa, ele utiliza de tudo para ensinar. O tempo todo Jesus está ensinando, porque o conhecimento faz parte da missão de Jesus e a instituição do reino de Deus. Fazer com que as pessoas conheçam a verdade de Deus. Retirar as pessoas da ignorância, da falta de conhecimento, dos erros que prejudicam. Mesmo situações, conhecimentos que pareçam algo positivo, mas na realidade estão distantes dos ensinamentos de Deus. E os doutores da lei começam a questionar Jesus, por causa de uma regra tão simples até de higiene, né? Naquela época acho que não tinha coronavírus, mas tinha lepra, que era uma doença como o coronavírus que nós temos hoje, que fazia a pessoa viver o isolamento social. E era comum, e é comum nos judeus, algumas práticas ritualistas. Quando chegava em casa, eles tinham que passar por todo um processo de purificação, banhos, limpeza, o modo de cuidar dos utensílios que eles utilizam, um modo próprio e correto de lavar todos os utensílios. E eles tinham vários ritos que eles precisavam seguir, e colocavam aquilo acima da lei de Deus, como algo obrigatório que estivesse acima até da própria vida humana. E Jesus vai olhar aqueles que estão à frente ensinando o povo e vai dizer: em vão tudo isso que vocês fazem, se o coração de vocês não estiver nas leis de Deus. Senhor, seus discípulos estão se alimentando de mãos sujas, não se lavaram, não se purificaram para se alimentar. Jesus aqui não está indo contra uma norma de higiene. Todo mundo sabe desde pequeno, né? Quando a gente vai se alimentar, eu preciso fazer o quê? Lavar as minhas mãos, né? Quando a gente vai para a escolinha infantil, a primeira musiquinha que a gente aprende são aquelas musiquinhas, né? Está na hora de lanchar, não sei se vocês recordam, né? Aí os meninos tinham que pegar a toalhinha, ir lá para o banheiro, lavar a mão, voltar para depois abrir a lancheira aí. Era uma metodologia de dar. Nem sei se tem isso ainda, né? Tem isso ainda? Isso. As metodologias que a gente vai utilizando para ensinar, para ficar no coração das crianças. É uma norma de higiene, de cuidado com a saúde. Só que aqui Jesus não está indo contra isso. Jesus está utilizando de realidades humanas para nos fazer alcançar realidades espirituais. Jesus utiliza de conceitos, de realidades concretas da vida humana para que as pessoas pudessem alcançar realidades transcendentes. E eles seguiam os preceitos, normas humanas, leis criadas, que são necessárias sim. Aonde não tem lei, não existe a ordem. Aonde não existe lei, não existe a organização, é necessário. Só que acima de toda lei humana deve estar a lei de Deus. É necessário ter normas em tudo. Numa escola, numa família, numa casa, num convívio de comunidades. Se não houver uma norma estabelecida, normas que são humanas, para o convívio comum, se não houver, perde-se o controle. Quando se perde os papéis, seja dentro de uma família, às vezes não se sabe quem que é o pai e quem que é o filho. Num relacionamento, num convívio de família, num ambiente de trabalho, numa vida de igreja, de comunidade, no meio de amigos, é necessário as regras, as normas humanas, sim, que vão conduzir, vão orientar, vão direcionar, organizar um fluxo, mas elas não podem estar, seja qual for a regra, a norma de conduta humana, elas não podem estar acima da lei de Deus, dos mandamentos, que faz com que a gente vai cumprir aquilo que agradava ao coração de Deus.
E os doutores da lei, eles vão enfrentar muitas vezes Jesus, justamente porque eles queriam colocar as normas, as leis humanas, acima daquilo que Jesus trazia, aquilo que Jesus ensinava. Não é lícito curar no dia de sábado, porque a lei nos diz que sábado é dia de descanso. E Jesus vai dizer: para que saibais que o homem, o Filho de Deus, tem poder de curar também no dia de sábado, eu te digo: levanta, toma tua maca e anda. Para que saibais que o homem, o Filho de Deus, também é Senhor do sábado. O sábado foi criado para servir o homem, não o homem servir o sábado. Jesus, ele vai enfrentar algumas leis que estavam se estabelecendo, regras que estavam se estabelecendo acima da vida humana, acima da dignidade da pessoa, acima das leis de Deus. E Jesus vai ensinar: de nada adianta as leis humanas, o querer parecer-se justo diante dos outros, se eu não for justo primeiro diante da lei de Deus. Aí a palavra de hoje, a primeira leitura: ouve os mandamentos, as leis do Senhor. A palavra de hoje vai dizer: agora Israel, livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa segundo as leis, os preceitos, os mandamentos, as ordens que Deus dá ao povo, para que o povo seja protegido, para que o povo seja abençoado, para que o povo permaneça na aliança com Deus, e Deus seja o Deus de proteção diante deles. Ouve Israel, as leis e os decretos que eu vos ensino e faço cumprir, para que vocês possam viver e tomem posse da terra prometida. Não existe promessa fora dos mandamentos de Deus. Em vão querer buscar a realização e promessa de Deus na nossa vida a partir de leis puramente humanas. Em vão estabelecimento, um relacionamento, um projeto, um sonho que se tenta edificar somente com preceitos humanos, por mais que se levante, ele cai com o tempo. Mas aquilo que é solidificado na lei de Deus, na palavra de Deus, pode vir os ventos, pode vir as tempestades, ele permanece de pé. Nada pode superar uma vida que se mantém na lei de Deus. E a primeira leitura do livro de Deuteronômio, onde vai haver um desdobramento dos 10 mandamentos, aonde eles vão desenvolver leis para que pudessem se manter nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés. A primeira palavra que fala hoje na primeira leitura: Israel, que significa o povo escolhido, amado. Você faz parte desse povo eleito de Deus. Ouve as leis e os decretos. Se você quiser viver e tomar posse da terra prometida, ouve as leis de Deus. O que significa ouvir? Ouvir é diferente de escutar. Menino, você está me escutando? Estou. Mas depois que a mãe fala, o pai fala, uma autoridade fala, vai lá e faz tudo completamente o contrário. Ele escutou, mas ele não ouviu. Ouvir é diferente de escutar. E muitas vezes a gente escuta, mas a gente não ouve. Escutar significa decodificar aquilo que o outro está falando, os barulhos, aquilo que o pai está falando, eu estou compreendendo. Mas ouvir significa: eu estou também vivendo. O primeiro mandamento da lei de Deus. Qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Quando a gente aprende na catequese, a gente vai aprendendo na catequese que o primeiro mandamento da lei de Deus é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você pergunta isso para um judeu, na mesma hora, criança, filho dos judeus vai te responder. O primeiro mandamento da lei de Deus é a primeira palavrinha que está aqui nessa primeira leitura. Antes de Deus dar os mandamentos a Moisés, antes de Moisés anunciar os mandamentos ao povo, antes de falar, amar o Senhor de todas as forças, de todo o coração, amar ao próximo, honrar e santificar o dia do Senhor, respeitar pai e mãe, honrar a sua família,
não cometer adultério, não roubar, não matar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a pessoa do próximo. Que não é só desejar a mulher do próximo, não é também não desejar o homem da próxima. Não cobiçar as coisas alheias. Antes de Deus dar esses mandamentos a Moisés, Deus disse: ouve, Moisés, as palavras que eu te dou. E Moisés vai dizer para o povo: ouve, Israel, Shema Israel. É o primeiro mandamento da lei de Deus, Shema, que significa ouvir. Ouvir no sentido de ultrapassar a dimensão de escutar. Ouvir no sentido viva. Aquilo que eu estou te ensinando, aquilo que eu vou te dar, aquilo que eu vou te mostrar, é um caminho de vida, é um caminho de bênção. É onde eu vou fazer com que as minhas promessas, que a terra prometida que eu tenho para você e para os vossos pais, possa acontecer na sua vida. Não existe promessa de Deus sem ouvir os seus mandamentos, que é mais do que escutar, viver. Ouve, Israel, os meus mandamentos, viva aquilo que eu te ensino, se mantenha na palavra de Deus, busque se manter naquilo que eu estou te orientando, não negligencies nada da minha palavra, guarde os meus mandamentos que eu vos prescrevo, não se afaste dela, não acrescente nada nela, nenhuma vírgula. Eu não tenho que adaptar a palavra aquilo que eu quero, eu preciso me adaptar à palavra de Deus. Eu não preciso receber, eu não posso receber a palavra somente em parte, falar: não, isso aqui eu quero, isso aqui não. Isso aqui não precisa, o tempo mudou, a gente tem que ter a cabeça mais aberta. A palavra é única e precisa ser norma que conduz a minha vida. Eu não posso ser frio nem morno. A palavra de Deus nos fala: se você for frio ou morno, eu te vomito. Se mantenha na lei do Senhor, se mantenha firme naquilo que o Senhor ensina, não desvie dela. Chegando em casa você vai ler essa primeira leitura. Não desvie da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, e não acrescente nada dela daquilo que eu não falei, mas viva na minha lei. Eu preciso me adaptar à palavra de Deus. Não é adaptar a palavra de Deus àquilo que eu quero, não, isso pode, todo mundo faz, não tem problema, é assim mesmo. Não existe isso diante de Deus. Ou eu estou na lei de Deus, ou eu não estou na lei de Deus. Não existe lei de Deus mais ou menos. Não existe mandamento de Deus mais ou menos, uma parte, um mandamento, não. Se eu quero fazer parte da promessa de Deus, escuta, Israel, escuta, vive. Busque a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, medita na lei do Senhor noite e dia, para que você, seus filhos, os filhos dos seus filhos, tenham a bênção de Deus. A palavra de Deus nos fala que existe uma bênção que nós chamamos de bênção de 1000 gerações. É a bênção que eu peço ao Senhor todos os dias. A bênção que perpassa linhas de família, de geração em geração, para aqueles que forem fiéis à minha palavra. Eu te abençoarei, você, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, de geração em geração, até 1000 gerações, se um permanecer na minha palavra. Vários casais aqui conosco, né? Primeiro presente que você tem que dar para quem você ama, o que é? A palavra de Deus. Primeiro presente que a gente tem que dar para um filho, não é celular de última geração, não. O menino começa a crescer, nem saiu ainda do grupo da escola. A primeira coisa que o menino pede o pai e a mãe é o quê? Hoje é o quê? Celular. E não é qualquer um, não. Tem que tirar foto, tem que ter 4 câmeras atrás, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Às vezes o pai sacrifica, entrega, dá um celular para uma criança que ainda nem faz disso ainda na vida. Precisa estudar, precisa se dedicar, precisa aprender a brincar. E vai se fechando, vai se afastando, vai jogando seu filho para o YouTube da vida,
Vai jogando seu filho para a internet da vida, que é mais fácil, eu não tenho que ter responsabilidade de ficar educando, conduzindo, orientando. Se eu dei um celular, como pai, como mãe, eu tenho obrigação de acompanhar aquilo que meu filho acompanha, vê e assiste. É obrigação de acompanhar, de cuidar. Não é deixar livre para que o mundo eduque. Eu não posso educar o meu filho para o mundo, mas para Deus. Padre, mas eu não posso ser rigoroso. Se você não for, o mundo vai ser. O mundo vai ser, e às vezes vai levar a roubar. Às vezes filhos e filhas que estão ali, quando chega na idade adulta, na adolescência, Padre, eu não sei aonde eu errei, o que faltou? Sabe o que faltou? Compromisso, responsabilidade, presença e lei de Deus. Porque se tivesse, por mais que se distancie, volta e permanece na presença de Deus, por mais que é tentado, por mais que enfrente situações que vão tentar roubar e tirar os nossos filhos da presença de Deus, já foi colocada a semente, a base que sustenta. Eu não educo e cuido e crio os meus filhos para o mundo, mas para Deus. Meu relacionamento em Deus. Casal que não reza junto, dificilmente permanece fiel um ao outro. Precisa ter tempo para rezar um com o outro. Nem que seja uma Ave Maria. Padre, meu namorado, meu marido não reza. Você busca, você chama ele para rezar. Não é muito não, precisa ser muito não. Deus não é quantidade. Não é quantidade, Deus não olha quantidade. Deus olha abertura de coração. Um casal que dá a mão para o outro e reza, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria juntos. Vamos rezar pelo nosso casamento, pelo nosso namoro. Às vezes casais enfrentam desafios e chega, Padre, me ajuda, me orienta. Tá bom, vou te orientar, vou te ajudar sim. Minha missão de padre. Mas vocês dois já rezaram junto, pelo menos uma Ave Maria, diante disso vocês estão enfrentando? Às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa vida sem primeiro buscar quem? Deus. Padre, a gente não está entendendo, a gente não está conseguindo dialogar, conversar. Para um pouquinho primeiro e reza pelo menos uma Ave Maria junto. Vai para a capela do Santíssimo, quando chegar na igreja os dois juntos, segura a mão do outro, reza, Senhor está aqui. Senhor, eu quero constituir minha família com Ele, eu quero constituir minha família com ela. Senhor, eu quero viver com ela as suas promessas. Nos ajuda, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. A oração é o sustento do casal. Chegando em casa vocês vão ler o livro de Tobias. Sara era uma mulher portadora da graça e da promessa de Deus. Mas havia uma realidade espiritual que impedia a promessa de Deus na vida delas. E ela não conseguia realizar a sua família. E Tobias, quando casa com ela, a primeira coisa, ele tinha o direito de tê-la como esposa. Mas na primeira noite de lua de mel, ele pega na mão de Sara, ajoelha e diz: filha, vamos juntos rezar e pedir a Deus que abençoe a nossa família, porque nós somos filhos de pagãos, nós somos filhos de Deus, e que Deus abençoe a nossa casa e a nossa família. E no momento que os dois rezaram juntos, deixaram o direito que eles tinham, enquanto casamento, enquanto família, rezaram juntos, tudo aquilo que estava sobre aquele casamento, pelos anjos de Deus foi retirado. E a bênção de Deus acompanhou aquela família. Se manter nas leis de Deus. E Tobit vai ensinar a Tobias: medita na lei do Senhor noite e dia. Não se afaste dela nem para a direita nem para a esquerda, e será feliz tu e toda a tua casa e toda a tua família. A palavra de hoje nos ensina: eu preciso me manter no Evangelho, nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus. A gente lê tantas coisas na nossa vida. Tem pessoas que lê tanto livro de autoajuda, tanta mensagem de WhatsApp, de celular. Não é errado não, pode ler, não tem problema não. Mas antes, busca a palavra de Deus. Nem que seja um pedacinho da lei de Deus. Medita na lei de Deus noite e dia. Todo mundo hoje tem celular, né? Baixa a Bíblia lá. Pega um versículo, um salmo. Faz um compromisso com seu namorado, com sua namorada, com seu marido, com a sua esposa. Vão rezar um salmo por dia. Vamos rezar junto um salmo. Faz a experiência para você ver. Vamos rezar um salmo por dia. São 150 salmos. Mas se deixar de rezar um por dia, tem que voltar lá no primeiro de novo. Faz a experiência para você ver. Tem casal que está fazendo isso tem 3 anos.
Padre, não estou conseguindo. Padre, 00:01. Voltar ao número 1 de novo. Aí a gente vai percebendo se eu tenho fidelidade à vida de oração ou não. Se tudo ao meu redor tem prioridade, há um momento de oração. Não é difícil fazer isso não. Padre, mas ele mora longe, trabalha no trecho, mora fora. Uai, tem um WhatsApp, tem um monte de coisa. Reza junto. O que custa rezar junto? Mesmo estando distante. Vai dormir? Vamos rezar pelo menos Ave Maria, um Pai Nosso. Pedir a presença de Deus. Quando a gente vai cultivando isso, a graça de Deus vai se estabelecendo na nossa vida. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus traz a bênção. Eu não preciso nem de fazer muita coisa. A palavra de Deus nos fala que Josué, ele tinha uma promessa de Deus sobre ele. Mas entre a promessa e o caminho que ele estava, existia uma muralha enorme em Jericó. Muralhas que humanamente ele não conseguia enfrentar sozinhos. Eu não tenho que enfrentar nada na minha vida. Quem tem que enfrentar para mim é Deus. Eu só preciso estar na presença de Deus. Quando eu estou na presença de Deus, todas as muralhas que se levantam no meu caminho caem. Não existe nada que se levante no caminho de um homem e de uma mulher de Deus que permaneça quando ele está na presença de Deus. Mas eu preciso estar na presença de Deus. Eu não tenho que me desgastar com as situações, as dificuldades inesperadas que vão surgindo em toda a vida humana. Mas quando eu estou na presença de Deus, não importa a dificuldade que se levanta, se eu estou com Ele, nele, toda muralha cai. E quando Josué estava caminhando, havia uma muralha enorme em Jericó. E ele com o povo. E Deus só disse: você vai pegar a arca da aliança. Olha o que Deus diz. Todos os dias. Durante 7 dias. Aqui é mais do que 7 número de dias consecutivos. 7 significa plenitude todos os dias. Você vai pegar a palavra, você vai pegar os mandamentos, você vai viver nos mandamentos, que não importa a muralha que se levantar, ela vai cair. E você vai pegar a arca da aliança e vai só estar perto da muralha. Não vai fazer mais nada. E Josué: Senhor, a muralha é enorme. Você vai pegar a arca da aliança, todos os dias está diante da muralha. O que era a arca da aliança? Era como um baú grande. E o que tinha lá dentro? Aquilo era algo sagrado. Tinha lá dentro os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, que Deus deu a quem? Moisés, quando desceu do alto do monte e fez aliança com o povo. Estava ali as leis, estava ali os mandamentos, o modo que Deus instruía o povo. E se o povo seguisse, mais do que carregar, mas inscrever na alma e viver, se colocar na palavra, viver a palavra. Escuta, Israel, a minha palavra, que a minha palavra esteja nos teus lábios, no teu entendimento, mas esteja também escrito no teu coração. Significa viver aquilo que a palavra ensina. E vocês vão carregar, e quando vocês estiverem diante daquela muralha, vocês vão passar e voltar, passar e voltar, passar e voltar. Eles não entenderam, mas eles obedeceram. E no 7º dia, quando passavam com a arca da aliança, que eram as leis, os mandamentos, o que aconteceu com a muralha? Caiu. E eles passaram sem precisar de lutar, sem precisar de enfrentar nada. Não existe nada que resista um homem, uma mulher, um casal, uma vida, uma alma que se mantém constantemente portando a arca da aliança, que é os mandamentos da lei de Deus. Ouve, Israel. Se mantenha na lei de Deus, não desvie dela, não acrescente nada. Leia a palavra, se mantenha naquilo que a palavra ensina, e não existe obstáculo. E aonde eles chegavam com a arca da aliança, e depois não acabou não, a muralha caiu, mas eles tiveram que enfrentar outros povos bárbaros que vinham, e onde eles entravam com a arca, Deus lutava por eles. A vitória era dada. A nossa vitória não vem pelas nossas mãos. As nossas vitórias que precisamos na nossa vida tem que vir das mãos
de Deus. Eu não tenho que lutar com pessoas, eu não tenho que lutar com dificuldade, eu não tenho que lutar com os desafios que às vezes vão surgindo diante de mim, gerando medo, preocupação. Eu preciso confiar e deixar Deus lutar por mim. E isso acontece quando eu estou nos mandamentos, quando eu busco a palavra de Deus, quando eu me mantenho na lei de Deus, quando a lei de Deus deixa de ser escrita somente em papel, em tábuas, mas se torna palavra viva na minha vida. O verbo divino se fez carne. Significa habitou. Nossa Senhora é chamada de Arca da Aliança, porque a lei por excelência habitava nela pela encarnação. Deus quer também habitar em cada um de nós e abençoar, lutar por nós, tornar o nosso caminho favorável. Eu não luto contra homens, eu não luto diante de perseguições, eu não luto com pessoas, eu não luto com problemas, eu não luto com depressão, eu não luto com os medos. Eu preciso estar na presença de Deus, e à medida que eu estou na presença dele, na verdade da palavra, na verdade do meu coração, ele vai lutar por mim, ele vai me dar o retorno, ele vai me abençoar, ele vai me justificar, e tudo que eu fizer, ele vai fazer prosperar. Ele vai abrir o caminho se o caminho fechar, ele vai abrir uma porta se fecharem essa porta. Mas eu não posso me desviar da palavra de Deus, eu não posso me afastar daquilo que Deus me ensina. Que a palavra seja norma e conduta dos teus lábios e também do teu coração. Ouve, Israel, e eu serei amigo dos teus amigos, serei inimigo dos teus inimigos, e te abençoarei de geração em geração, você, toda a tua casa e toda a tua família. Mas ouve as minhas leis. É o Senhor que luta por cada um de nós. Se mantenha na palavra de Deus, e Deus estará sempre à tua frente. Nada e ninguém toca nos escolhidos de Deus, nada e ninguém toca nos eleitos de Deus. Mas eu me torno eleito na medida que eu também vou me colocando na presença de Deus, como Deus está na minha presença, pelas escolhas que eu faço, pelos mandamentos de lei que eu vou atando mais do que no meu corpo, mas na minha alma, eu vou experimentando Deus agindo em meu favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu me mantenho na palavra, com certeza Ele vai lutar.